Joias espirituais, Jeremias 24 e 25. Nós vamos agora considerar algumas joias espirituais muito interessantes encontradas em Jeremias, capítulos 24 e 25. São pontos que podem nos ajudar a fortalecer nossa confiança em Jeová, perseverar na pregação e também melhorar a maneira como tratamos nossos irmãos. Jeremias 24, 6. Jeová não abandona quem está passando por uma correção. Jeová disse sobre os judeus exilados que eram como os figos bons: manterei meus olhos neles para o seu bem. Depois disse: vou edificá-los e não os derrubarei. Vou plantá-los e não os arrancarei. A joia aqui é que uma situação difícil nem sempre significa que Jeová abandonou alguém. Aqueles judeus estavam no exílio, mas Jeová ainda estava com os olhos voltados para eles e trabalhando para o bem deles. Isso tem uma aplicação muito bonita para a congregação. Às vezes, um irmão passa por uma disciplina, uma mudança difícil ou uma situação que não escolheu. Podemos ajudá-lo a enxergar que uma fase difícil não significa que Jeová deixou de se importar com ele. Comentário. Jeremias 24, 6 me lembra que uma situação difícil não significa que Jeová abandonou uma pessoa. Os judeus fiéis estavam no exílio, mas Jeová disse que manteria os olhos neles para o bem. Isso me ensina a não julgar a situação de um irmão apenas pelas dificuldades que ele está enfrentando. Jeremias 24, 7. Jeová não quer apenas nossa obediência, mas quer nosso coração. Jeová disse: vou dar-lhes um coração capaz de me conhecer. E o versículo termina dizendo que eles voltariam a Jeová de todo o coração. Isso é mais profundo do que simplesmente ler a Bíblia e obedecer. A joia aqui é que conhecer Jeová de verdade muda a disposição interior da pessoa. É possível fazer coisas certas por hábito, mas Jeová quer que nosso coração esteja envolvido. Isso também é excelente para a pregação. Nosso objetivo não é simplesmente ajudar alguém a aprender informações bíblicas, mas ajudá-lo a desenvolver um relacionamento com Jeová. Comentário. Jeremias 24, 7 mostra que nosso objetivo não deve ser apenas conhecer ensinamentos bíblicos, mas desenvolver um coração que conhece a Jeová. Isso também me ajuda a lembrar que, na pregação, não estamos simplesmente transmitindo informações. Queremos ajudar as pessoas a conhecer Jeová e se aproximar dele de coração. Jeremias 24, 6. Edificar e plantar são imagens muito bonitas para o trabalho dos anciãos. Olha a sequência. Vou edificá-los e não os derrubarei. Vou plantá-los e não os arrancarei. A joia aqui é que Jeová descreve seu modo de tratar os fiéis usando palavras de construção e agricultura. Isso pode nos ensinar algo sobre como nós tratamos os irmãos. Quando alguém está fraco, nosso objetivo não deveria ser fazer a pessoa se sentir ainda pior, mas ajudá-la a ser edificada e fortalecida. Essa é uma ótima aplicação para anciãos, servos ministeriais e até para qualquer publicador. Jeremias 25. Algumas joias muito especiais. Jeremias 25, 3. Jeremias pregou por 23 anos, mesmo sem ver resultados. Essa é uma das joias mais fortes. Jeremias disse que durante 23 anos recebeu a palavra de Jeová e falou repetidamente ao povo, mas eles não escutavam. Pense nisso. 23 anos pregando e as pessoas continuavam não ouvindo. A joia é que o sucesso de Jeremias não era medido pela quantidade de pessoas que aceitavam sua mensagem. O sucesso dele estava em continuar fiel à designação que Jeová tinha dado. Isso é muito aplicável à pregação hoje. Às vezes alguém prega anos para pessoas da mesma região, oferece estudos, faz revisitas e parece que quase ninguém reage. Jeremias mostra que falta de resultado visível
não significa falta de sucesso aos olhos de Jeová. Comentário forte. Jeremias 25, 3 me impressiona, porque ele pregou durante 23 anos, falando vez após vez, mesmo quando as pessoas não escutavam. Isso me ensina que na pregação, nosso sucesso não depende apenas da reação das pessoas. Se continuamos fiéis à nossa designação, Jeová vê nosso esforço. Essa é uma joia que eu com certeza usaria na reunião. Jeremias 25, 4. Jeová não desistiu rapidamente das pessoas. O versículo diz que Jeová enviava seus profetas vez após vez, mas o povo não escutava. Isso mostra uma qualidade muito bonita de Jeová. Ele deu repetidas oportunidades para o povo mudar. A aplicação na pregação é muito interessante. Uma pessoa que recusou a verdade hoje não necessariamente recusará para sempre. E também existe uma aplicação entre irmãos. Não devemos rapidamente concluir que determinado irmão não vai mudar. Comentário. Jeremias 25, 4 mostra que Jeová enviava seus profetas vez após vez, mesmo quando o povo não escutava. Isso me ensina a ter mais paciência com as pessoas no ministério e também com os irmãos. Às vezes, uma pessoa precisa ouvir a verdade várias vezes antes de estar pronta para reagir. Jeremias 25, 5, Jeová explicava o motivo do conselho. Os profetas não diziam simplesmente, faça isso porque Jeová mandou. Eles diziam, por favor, recuem cada um do seu mau caminho, e explicavam o benefício. Continuariam morando na terra. A joia é que Jeová não queria uma obediência mecânica. Ele queria que as pessoas entendessem o motivo para mudar. Isso é excelente para quem ensina, seja no campo, em um estudo bíblico ou dentro da congregação. Comentário. Jeremias 25, 5 mostra que Jeová não apenas dizia o que o povo deveria fazer. Ele os incentivava a mudar e mostrava o benefício disso. Isso me ensina que, quando ajudamos alguém espiritualmente, é melhor ajudá-lo a entender os princípios e a desenvolver amor por Jeová do que simplesmente dizer o que ele deve fazer. Jeremias 25, 7. A pessoa pode acabar se prejudicando por não aceitar o conselho. Jeová disse que eles não o escutavam e que, em vez disso, o ofendiam com suas ações para a sua própria calamidade. Essa expressão é muito interessante. A joia é que Jeová não estava dando conselhos para tornar a vida deles difícil. Eles estavam rejeitando a orientação que poderia protegê-los e acabavam trazendo sofrimento sobre si mesmos. Isso pode ser usado para mostrar que os padrões de Jeová são protetores, não opressores. Jeremias 25, 9, Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Essa é justamente uma joia muito interessante. É curioso porque Nabucodonosor não era servo de Jeová no sentido de adorador fiel. Ainda assim, Jeová podia usar aquele governante para cumprir determinado propósito. A joia é que Jeová continua no controle mesmo quando acontecimentos envolvem pessoas que não o servem. Isso fortalece nossa confiança de que nenhum governo humano, nenhuma autoridade e nenhuma situação está fora do controle de Jeová. E tem uma segunda parte muito interessante. Jeremias 25, 12, Jeová também julgaria Babilônia. Depois de usar Babilônia para executar o julgamento, Jeová disse que também pediria contas de Babilônia. Isso mostra que ser usado por Jeová para realizar determinada coisa não significa automaticamente ter a aprovação dele. É uma distinção muito interessante. Jeová pode permitir que alguém seja usado para cumprir um propósito, mas essa pessoa continua responsável por suas próprias atitudes. E quais são as 5 joias top? Se queremos aquelas que fazem a pessoa pensar e que não parecem um comentário genérico, podemos destacar 5. Jeremias 25, 3. 20 a 3 anos,
pregando sem resultados aparentes. Excelente para incentivar quem está desanimado na pregação. Jeremias 24, 6. Manterei meus olhos neles para o seu bem. Excelente para mostrar como Jeová encara irmãos que estão passando por dificuldades. Jeremias 24, 7. Um coração capaz de me conhecer. Excelente para falar de relacionamento com Jeová e de como ajudamos pessoas no ministério. 4. Jeremias 25, 4. Jeová enviava os profetas vez após vez. Excelente para falar de perseverança e paciência com pessoas que ainda não respondem. 5. Jeremias 25, 7. Para a sua própria calamidade. Excelente para mostrar que os conselhos de Jeová são para nossa proteção, não para nos privar de liberdade. E uma observação final. Jeremias 25, 3 é provavelmente a joia mais diferente desse conjunto. A maioria vai falar dos figos bons, do coração ou de Babilônia. Mas destacar que Jeremias continuou pregando por 23 anos, apesar de não ser ouvido, dá um comentário muito mais forte para a congregação e para quem está lutando para continuar ativo no ministério.